Olá! Seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Conosco, professora Márcia Ramos Martins e comigo, professora Pura Moreno. E eu já convido você aí, vamos aí de olho já na tela pra gente ouvir e ver a agenda da aula 21.1, formação das palavras. E formação das palavras nós temos aqui, olha só, situações específicas em que a gente forma palavras. Primeiro, nós vamos estudar sobre derivação. Eu vou logo certificar se eu já peguei a caneta, né? Derivação, tá? Esse processo ele acontece. Nós vamos ver a questão da formação prefixal, sufixal e parasintética, tá? Também formação de palavras com composição, e aí são duas, justaposição e aglutinação. Vamos ver formação de palavras pelo hibridismo, abreviação e também por onomatopeias, beleza? A habilidade da aula, aplicar adequadamente as palavras quanto ao nível de formalidade e informalidade do texto e empregando adequadamente as palavras segundo o valor semântico que expressam no texto. E a nossa árvore do conhecimento trazendo aí o tema da aula: formação das palavras. Beleza. É por meio de uma combinação e recombinação de morfemas que surgem as palavras que vão se interagir ao nosso vocabulário e nos fazendo cada vez mais aptos a exercer a nossa competência linguística. Tome nota aí nos conceitos, já estamos iniciando a nossa aula e vamos já falar sobre esse processo, o primeirinho, tá? Então, a língua portuguesa, tá? As palavras, né, da língua portuguesa possuem dois tipos de processo em que se formam as palavras, tá? Então, quais são esses dois processos? Primeiro, derivação. Segundo, composição. De olho biônico aqui nos exemplos. Por derivação, ela acontece com essa estrutura. Presta atenção. Formação de palavra por derivação. Ela pode ser prefixal, sufixal e parasintética. Já já você vai ter exemplo de um por um e vai entender como é essa construção. Na composição, o processo aí de formação de palavras por composição apenas aí por dois meios. Primeiro, por aglutinação e por justaposição, tá? Muito bem, então vamos lá. O processo por composição. Veja assim, nós trouxemos mais dois aqui no cenário que a gente vai falar com exemplos, tá? Também nós vamos ter, além da justaposição, além da aglutinação, nós vamos ter o hibridismo por abreviação e por onomatopeia, tá? Então aqui essa tabela com a formação das palavras. Vamos conceituar para daí você partir para os exemplos, né? Então, a formação de palavras, aí os processos, né, de formação de palavra são aí as maneiras como os morfemas se organizam para formar palavras. Eu acredito que até aqui, neste conceito, o nosso estudante entendeu, Amadinha. O que você acha? Podemos falar sobre, assim, né, para deixar mais compreensível. Processo de formação. O que é processo? Pensa numa fábrica, né? Para você tomar aquela bebida gostosa, qual é o né? procedimento, qual a estratégia que você vai usar para formar uma palavra? Passa por vários, né? É assim a palavra. O passo a passo. Beleza. E a palavra-chave aqui, né, no conceito é morfemas. Nada de ficar confuso. Então, morfemas fazem parte da formação de palavras. Lembra que eu falei na aula anterior, lá numa aula específica? Tá lá na nossa playlist. Pedacinhos, mas que não é esse nome, e sim morfemas, né? Beleza, morfemas, muito bem. Ou alguns gramáticos vão utilizar elementos mórficos. Os principais processos de formação são dois. Mais uma vez, derivação e composição. Beleza. O que é derivação? Derivação já diz tudo. O que é derivado? Que vem a partir de outra palavra, né? Você já viu lá na estrutura que nós temos o que? O radical. E vai ser acrescido o que? Afixo. Que afixo são esse? Pode ser o prefixo ou o sufixo, criando uma nova palavra.
Aí eu tenho, é o processo pelo qual formamos novas palavras a partir de uma primitiva. Pode ser realizado pelo acréscimo de afixo, olha, fixando aí, pela troca de classe gramatical ou ainda pela supressão de fonemas. Essa supressão, né, quando algumas palavras na sua construção vai aí estar, vamos dizer, retirando uma vogal, Terá né? perda, né? E aí vai não ter mais ela dentro da construção, a perda sonora, fonética que a gente fala, tá? Derivação e suas classificações. Então vamos aqui. Derivação, prefixal, sufixal e parasintética. Gravou na mente e no coração? Derivação? Vamos lá. Prefixal, sufixal e parasintética. Esse trio parada dura aí. Muito bem. Vamos um por um. Conceituando aí o processo de derivação. Primeiro. Consiste na formação de novas palavras a partir de uma palavra primitiva, ora materializada por meio de afixo. Como aqui, ó, tem uma palavra terra, aí vem terraço, terraplanagem e aterrar. Lembrando que o radical terra vai até o R, presta atenção, tá bom? Essa aí é o radical. O que eu vou acrescentar aqui na segunda palavra? Terraço. O sufixo aqui, ó, aço. Na outra, planagem e aterrar. Aqui são exemplos, presta atenção, amadinho. Na última, eu tenho derivação parasintética. Na segunda, qual é a derivação que eu tenho? Vamos colocar mais outra aí, soterrar. Também é um processo de derivação. Ok? Beleza. Então, nesse caso aqui, os três exemplos em que uma palavra, ela se constitui a partir da primitiva. Gente, primitiva, raiz, radical, estamos falando desta construção aqui, ó, tá? E tem esses três nomenclatura. Por quê? Porque tem gramáticos aí, né, teóricos que utilizam, beleza? Nada de ficar, não sei mais, só porque veio em cena a palavra primitiva. Não, é a raiz mesmo, o radical, é a base, tá? Tanto é que nós trouxemos aqui para você um conceito, olha lá, palavras primitivas. Ó, aquelas que não derivam de outras palavras, no caso, dia, casa, flor. Essas são as... Primitiva, a primeira, primitiva já de estudo, é que vem primeiro. A partir desta palavra, aí sim surgirão outras. Pode nascer usando o quê? O afixo. Ok, olha lá. Agora vamos entender que a partir delas podem nascer outras, pode ser construídas outras, né? Podem ser formadas outras palavras. Vamos ver. Aqui, ó, diário vem de dia, diarista. Casarão vem de casa, floreira vem de flor. Beleza? Até aqui tranquilo? Muito bem. Os principais processos de formação de palavra, mais uma vez, são dois: derivação e composição. Vamos lá, vamos adiante. A derivação prefixal ou prefixação. Tem esses dois nomes. Escolha um aí. Eu sempre utilizo só esse aqui, derivação prefixal, né? O que seria essa derivação prefixal? Acréscimo de prefixo, né? Se é prefixal, é prefixo ao radical, tá certo? A palavra primitiva. O que acontece? Quando você acrescenta um sufixo à raiz, o sentido da palavra se altera, né? Porque não nasce aí uma nova palavra? Ok, então não esqueça disso, tá? Por isso que nós temos esse processo de formação. Então vamos lá. O que acontece agora? Preste atenção no exemplo. Nos afixos, isso mesmo, muito bem. Corrigido aqui, corrige aí também você, acréscimos de afixo ao radical, tá? Aí a gente Por pegando que nós aqui, alteramos, né? Porque estamos falando de prefixal. Nós vamos acrescentar o quê? O prefixo ao radical. Gente, por que nós corrigimos aqui, estava sufixo?
porque senão vai ficar padrão. Então, entendemos que nós só formamos palavras com sufixo, não é isso. Primeiro, a formação de palavra por derivação prefixal, nós vamos acrescentar afixos, né? O que são afixos? Vamos entender. É o sufixo e prefixo. Isso mesmo, os afixos, vou colocar aqui, os afixos, estes são prefixo e sufixo, tá? Então é isso. Na palavra, ela vai ser acrescida dessas duas formas. E vamos ver aqui também mais uma específica. Tá aí o exemplo. Temos 3 palavras. O que aconteceu aqui? Perceba que o que foi acrescentado à raiz está em amarelo, né? E o que foi acrescentado foi prefixo. Então, na palavra incapaz, a nossa raiz, né, foi acrescido apenas o prefixo in. Na palavra antebraço, a nossa raiz foi acrescido aí o prefixo reeditar, na raiz foi acrescido o prefixo re. Tranquilo dessa maneira. Pronto. Agora a derivação sufixal. Acrescenta-se um sufixo. A quem? Ao radical. Sempre, sempre, sempre ao radical. O radical é aquela palavra primitiva. E aí, nesse caso, vai se acrescentar, vai mudar o significado dessa classe gramatical. Olha o exemplo. Ó, furioso, fechadura e corrigível. O que aconteceu? A nossa raiz foi acrescida aí, né, um afixo, que é o sufixo, tá? Oso. Fechadura, foi acrescido aí o sufixo. E também na palavra corrigível, foi acrescido aí com o sufixo, tá? Tranquilo? Agora vamos entender que vamos avançar um pouquinho mais e estudar que também temos outra forma de formar aí, olha, outra forma de formar. Temos aqui o terceiro exemplo sobre derivação parasintética, tá? Que neste caso é necessário o acréscimo simultâneo. Essa é a palavra importante aqui neste exemplo. Acréscimo simultâneo de quem? Olha aqui os afixos. Do prefixo e do sufixo. O que quer dizer simultâneo? Que essa palavra só vai validar, desculpa, com a presença dos dois. Ao mesmo tempo. Não existe a palavra entriste, nem a palavra tristecer. Então, a palavra é necessária a presença tanto do prefixo quanto do sufixo. A mesma coisa acontece com a palavra entardecer, anoitecer e empobrecer. Ok, olha só. Então, nossa raiz, que é fundamental você lembrar isso, é na raiz, é na palavra primitiva que temos o acréscimo formando aí a derivação parasintética. Se você tira em, o que vai acontecer? Tristecer. Tem tristecer? Tem não, né, Amadinha? Tem não, pode pesquisar no dicionário, tá? Então não tem. E para essas palavras que tem esse perfil, né, de construção, você, claro, não vai esquecer que é simultâneo. Tem que colocar esses dois afixos ao mesmo tempo, senão não tem sentido a palavra, tá bom? Vamos lá. Derivação prefixal e sufixal, olha, simultaneamente. Essa lâmina é importante. Ela vem bem resumida para você. O que é a derivação prefixal e sufixal simultaneamente? Você viu anterior um exemplo. Vamos aqui reforçar. Ocorre quando a palavra resulta do acréscimo do sufixo e do prefixo, né? Do prefixo e sufixo simultaneamente. Beleza. Olha aqui o movimento simultâneo. A palavra desobediência, né? Temos aqui, não sei se você consegue ver o movimento que está, né? A gente colocou, tá bem fraquinho, mas é para ver que tem que ser simultâneo, ao mesmo tempo. O prefixo des com o sufixo ência. Beleza? Reposição, ao mesmo tempo. É como se você estivesse fazendo um joguinho. Aperta aí no play, o prefixo e o sufixo tem que encaixar na raiz ao mesmo tempo, tá?
Então, nós temos aqui o prefixo ré e isão, o nosso sufixo da palavra. Beleza? Muito bem, então. Opa! Vamos lá. Agora nós temos um quadro para exemplificar. A derivação regressiva. O que você vai observar aqui? Ó, eu tenho uma palavra primitiva, chorar, que é verbo, combater, criticar e castigar. Todos aqui, ó, são verbos. E as palavras que foram derivadas de verbo, o que aconteceu? Virou o quê? Virou substantivo. Eu tenho choro, combate, crítica e castigo. Então, aí eu tenho o quê? Derivação regressiva. Aí, olha, perceba que quando ela perde o R, ó, não está presente aqui, né? O que acontece? É essa derivação, tá bom? Então, chorar. Na derivação regressiva fica choro. Combater. Na derivação fica combate. Criticar, crítica. Castigar, castigo, né? Todo é substantivo. Beleza, vamos adiante. A derivação imprópria é ou conversão. Também tem essa outra nomenclatura. A derivação imprópria, tome nota aí, vamos conceituar agora o que você viu no exemplo. Ocorre quando há mudança de classe gramatical de uma palavra primitiva sem alterar sua forma. A mudança pode ocorrer, primeiro, vamos ver os casos, ali nós vimos adjetivo, substantivo, mas também, nesse caso, podemos ver aí a mudança para adjetivo, né? De adjetivo para substantivo. Como, por exemplo, o brasileiro recebeu bem os turistas, né? O que acontece aqui? Essa mudança, sempre, tá? Da classe da gramatical. Porque aqui, você sabe que a palavra brasileiro, ela é o quê? Ela é característica, ela qualifica, ela caracteriza o substantivo. Já nesta frase aqui, ela não está tendo a função de caracterizar, ela está tendo a função de nomear brasileiro. Então, está tendo a função de substantivo. Tanto que quando aparecer com determinante, o artigo aí, ó, então já sabe que é o quê? Substantivo. Como assim, amadinha? Ó, vou dar um exemplo de brasileiro como adjetivo. O homem brasileiro recebe bem os turistas. Viu só? Aí já nessa frase que eu acabei de falar, ele não está tendo função de quê? De substantivo, mas sim de adjetivo, porque está caracterizando o nome que é o homem. Colocar para ele visualizar. Exatamente, o homem brasileiro. Aí esse brasileiro aí tá adjetivo. Já na frase tá ali, o brasileiro recebe bem os turistas, já tá tendo função de substantivo. Aqui, né, qualificando esse homem, então aqui ele é um adjetivo. Exatamente. Pronto. Verbo para substantivo. Você já sabe que jantar é verbo, indica uma ação. Mas aqui, esse jantar não tá tendo função de verbo, mas sim substantivo. Você sempre vai observar o quê? O determinante, né? No caso aí, o artigo. O jantar será servido. Beleza? Ok? Bem fácil, né? E também tem casos aqui, é terceiro exemplo, de conjunção para substantivo. O aluno não resolveu o porquê da questão. Ó, no estudo, né, a gente tem uma aula aqui sobre o emprego dos porquês, ó. Por que esse porquê aí, ó? O porquê. Então já sabe, ó, substantivado. E olha o determinante. Quando ele tem função de substantivo, ele sempre vem acompanhado de determinante, que pode ser um artigo, pode ser um numeral, né? E assim por diante. Então, esses são os casos de derivação imprópria. O que acontece? Uma classe gramatical, né? Ela aí muda para outra. Vimos aqui exemplo, que era adjetivo, passou a ser substantivo.
O que era verbo passou para ser substantivo, tá bom? E adjetivo para interjeição, ó. Bravo, bravo, interjeição. Ai, o homem é bravo. Aí já tá qualificando. Beleza, tá? Beleza? Muito bem. Derivação imprópria. Vamos aqui agora para resumir e fechar com chave de ouro. Ô bordão antigo, hein? Vamos lá. Pode também ter aí derivação imprópria, né? Formação de palavra por derivação imprópria de advérbio para substantivo. Por exemplo, o mal não vencerá nunca o bem. Por que virou mal aqui o substantivo? Olha só quem tá aí, amadinho, um determinante. Beleza? Olha o determinante aí. Ai, professora, eu quero que a senhora dê um exemplo de advérbio que eu não sei, eu não estou lembrando agora no momento. Advérbio. Ele fala mal. Ele escreve mal. Esse mal aí, ó, advérbio, modo. Também temos aí derivação imprópria, por exemplo, de substantivo próprio para substantivo comum. Por exemplo. Exatamente. Esse Bauru está uma delícia. Esse Bauru é o sanduíche, é o sanduba. Mas também nós temos um exemplo disso, que Bauru é um substantivo próprio, que nomeia uma cidade, né? Exato. Uma cidade de São Paulo, Bauru. E aí, por isso, nós temos essa derivação imprópria. Veja o determinante aqui que já foi diferente aí, né? Aqui um pronome. Substantivo comum para próprio. Os Oliveiras nunca perdoaram aos Rocha. Olha aí, ó. Oliveira. Oliveira, vamos supor ser uma árvore, né? Uma planta. Aí, para substantivo próprio. Sobrenome, nome de pessoa. Beleza. E Rocha também. Muito bem, chegou agora um exemplo e você acompanha aí direitinho, né? O exemplo. A gente costuma trazer para te ajudar mais um pouco aí a assimilar, beleza? Então vamos lá. O que acontece? A gente vai poder continuar falando sobre esses exemplos e aí você pode estar fazendo também as suas anotações, né, Amadinha? Então o recurso ele amplia. Tem gente que aí gosta muito de observar outros exemplos, né? Também visuais, beleza? Acompanha aí então. A língua portuguesa utiliza diferentes recursos para criar novas palavras, pois existem diferentes processos de formação da palavra que interferem no sentido enunciado. Uma delas é a composição. Veja um exemplo. Perna mais alta igual a pernalta. Pedra mais óleo igual a petróleo. Gira mais sol igual a girassol. Beija mais flor igual a beija-flor. Vinho mais acre igual a vinagre. Água mais ardente igual a aguardente. Viu só? Podemos chamar essas composições de aglutinação e justaposição. Então se liga nessa aula e vamos tirar todas as nossas dúvidas. Tchau e até a próxima! Legal, gostaram? Pois é, mas agora, depois de você acompanhar esse recurso, nós vamos aos detalhes, tá? Vamos conceituar e também vamos trazer novos exemplos aí para você. Então, de olho agora na explicação, no nosso processo de formação de palavras. E aqui, já para ampliar, né, o exemplo, o recurso que você acabou de ver, temos aí, olha, a nossa leitura imagética. Ó, beija-flor, girassol, né? São palavras, né? Composição de palavras. Beleza. Ó, composição por justaposição. Por quê? Porque não houve o quê? Alteração. Justaposição. Não sofreu nenhuma alteração na pronúncia, na fala. E na escrita? Flor. E nem na escrita. Bora ver no exemplo? Vamos lá. Vamos lembrar aqui de cara que nós temos dois tipos de composição, né? Que a gente falou no início da aula, mas agora vamos tratar desses dois, que é justaposição e aglutinação, tá bom? Então serão aqui os estudos dessas duas composições. Primeiro, a composição por justaposição. Olha aí o conceito bem tranquilo para você entender e dominar esse assunto daqui para frente.
Justaposição, né? Vamos lá, por composição. O processo de composição é aí forma palavras através da junção de dois ou mais radicais. Pronto. Olha, sempre, falou que vai formar palavra, o radical tem que estar presente. A base tem que estar presente, né? A palavra primitiva tem que estar presente. Beleza? Então, vamos lá. Tipos de composição. Aqui Composição por... Justaposição, ó, não sofrerá nenhuma mudança fonética. Então, exemplo, girassol, ó, gira mais sol. Passatempo, guarda-chuva, beija-flor. Então, justaposição não sofre alteração fonética. Justo, né? Vamos lembrar do que é justo. Justo é isso. Então, língua portuguesa sempre vinculada à realidade, né? À sua vivência. Viu só? Por isso que a gente fala que é a melhor disciplina do mundo. Segundo caso é a composição por aglutinação. O que vai acontecer? Haverá uma perda fonética. Água mais ardente, aguardente. Vinagre é vinho mais acre. Planalto, plano mais alto. Então, você vai perceber a perda fonética. Ok, então percebam que aqui um dos radicais, né, ao se unirem, sofreu aí essa perda fonética que a professora acabou de explicar. Saiu aqui, né? Vinagre, saiu aqui essa vogal O. Planalto também perdeu aí foneticamente a vogal. Beleza, outros processos de criação aí de novas palavras, né? Então, para analisarmos a formação de uma palavra, devemos conhecer a sua origem. Vamos aqui. Outros processos de formação de palavras. Então, quando uma palavra é formada apenas por um radical, se diz que ela é formada por derivação. Quando ela é formada por dois ou mais radicais, composição. Olha, pronto, simples assim. Vamos embora. Na composição, né, a formação aí de novas palavras, ela pode se dar através da justaposição, e aí, para você que está tomando nota, nessa união o radical não sofre qualquer alteração na sua estrutura. Ou também por aglutinação. Aqui, a união, né, ao menos de um dos radicais, vai sim sofrer alteração na sua estrutura, como a gente viu no exemplo. O conceito aqui para você bem resumido. Pronto. Outra forma é o hibridismo. O que vem a ser o hibridismo? São as palavras existentes no nosso vocabulário que foram formadas através da junção de radicais pertencentes a línguas diferentes. Olha, vamos convidar aí outros países. Vamos lá. Vamos ver alguns exemplos de hibridismo na língua portuguesa. Primeiro exemplo, olha só. Da palavra alcoólmetro, aí nasceu a palavra do árabe, álcool, né? E metro, que vem do grego, ó. Palavras, né, com radicais de outros radicais híbrido diferentes. Ok. No exemplo da palavra burocracia, nós temos aqui buro, que é da onde? Francês, e cracia, grego. Beleza. Terceiro exemplo, endovenoso. Endo, grego, e venoso, latim. Mais um exemplo, hiperacidez. Hiper, grego, e acidez, português. Então, de línguas diferentes. Ok. Então, se você faz uso desses termos no dia a dia, agora você está conhecendo a sua origem, como eles foram construídos, hibridismo. Temos outro exemplo, agora do grego e do latim. Astronauta. Que o astro significa estrela, mas navegante. Automóvel. Que por si mesmo ou móvel. Monóculo. Quer dizer mono, e óculo, olho. Televisão. Longe
mais visão. Não esquecendo de Tele. grego e latim. Mais outro exemplo de hibridismo na língua portuguesa, agora do latim e do grego. Altímetro. Né? Que o significado é alto e medida. Decímetro, 10 mais medida. E o último exemplo do árabe e do grego, a palavra alcaloide. Que é soda mais forma. Alca, soda, né? Oide, forma. Engraçado. Muito bem. Temos outro processo de formação que é onomatopeia. É bem legal, né? Olha, a gente até colocou aqui para você esse texto imagético para ajudar na compreensão. Temos também palavra construída assim. Olha lá. Que serve para reproduzir os sons, né? Das palavras. Por exemplo, tic-tac. Quem Lembra faz o quê? isso? O relógio. Zum, Zum, zum. Quem Ó, bichinho voando. Toque, toque. Ó, alguém batendo a porta. Crá. E assim por diante. Vamos ver a abreviação? A abreviação já diz tudo. Abrevia. Vai ter uma redução, né, na escrita. Antigamente, a palavra era pornográfico. E ficou o quê? Pornô. E motocicleta, moto. E pneumático, pneu. Então, quando há uma redução, né, uma abreviação, já sabe que redução, abreviação, andam assim coladinhos. Ok, chegou a hora aí, né, de você produzir. Vamos aqui trazer para você com calma essa explicação, tá? Fique aí, respire, porque agora é com você. Vamos lá. Primeiro, você vai criar palavras, tá? Palavras novas. Depois que você criar as palavras novas, você vai ilustrar. O que é ilustrar? Fazer um desenho, tá? Ah, prof, não sei desenhar, não gosto de desenhar. Beleza, então você vai recortar figuras, tá? De revista, de jornais, não sei. Mas essa atividade precisa ter essa ilustração, tá bom? E aí, com isso, na sua construção, que você agora, né, vai formar palavras novas, você aqui pode estar atento, né? Aí a aula, mas a gente já trouxe aqui um pouquinho para você sobre o que você vai ter que fazer, que são a formação de palavras e vários exemplos, né? Além dessa composição, a gente também traz um lembrete para você, como se constituírem essas palavras, para você estar fazendo aí a sua, beleza? Amadinha, eu acredito que assim o nosso aluno agora está bem informado, vai conseguir fazer a atividade, né? Exatamente, ó. Daqui a pouco a gente retorna com as nossas atividades no momento do Tirando Dúvidas. Vai, até lá.